Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Regime Especial de Ensino da Rede Estadual. Hoje teremos aula de língua inglesa. Antes da aula começar, um recado, take notes. É importante que você faça anotações de tudo que você vem estudando, aprendendo ao longo desse período de aulas online. Na aula de hoje, o nosso tópico principal será personal pronouns, ou em português, pronomes pessoais. Nós vamos estudar duas categorias de pronomes pessoais, um que ocupa a função de sujeito e outro que ocupa a função de objeto. São eles subject pronouns, como eu falei agora há pouco, ele vai ocupar a função de sujeito na frase, e object pronouns, eles vão ocupar a posição de objeto na frase, ok? Pra gente lembrar, conteúdo da aula de hoje, subject pronouns and object pronouns. Para iniciar a nossa aula, eu trouxe aqui uma tabela com subject pronouns, ou seja, os pronomes que assumem a função de sujeito. Esses pronomes são bastante conhecidos, né? Desde quando a gente começa a estudar inglês no 6º ano, a gente já começa a entrar em contato com esses pronomes, que são I, you, he, she, it, we, they. Lembrando sempre algumas observações, né? I significa eu e sempre é escrito com letra maiúscula. I. You significa você ou vocês, né? Tem situações em que ele pode ser traduzido tanto no singular quanto no plural, a depender do contexto da frase. He, para nomes masculinos. She, para nomes femininos. It, quando eu quero me referir a algum objeto, algum animal, coisa desse tipo. We, nós. E they, eles. Ou elas, né? A depender da situação da frase. Então, esses são os pronomes que assumem a função de sujeito na frase. Agora, vamos observar a segunda tabela e prestar também atenção na relação entre os dois tipos de pronome. Subject pronouns and object pronouns. Então, eu tenho me, se eu quiser me referir, por exemplo, a mim ou ao sujeito I, me. You, da mesma forma. Him, e prestar atenção um pouquinho na pronúncia, quando a palavra nesse caso termina com M, eu vou precisar falar a letra M. Him. Para she, eu vou ter her. Para it igual. We, us. E they, eu tenho them, tá? Como pronome objeto, them, ok? Me, you, him, her, it, us, them, ok? Então, já vimos os dois tipos, subject and object, então vamos observar como eles se comportam na oração. A gente vai começar estudando subject pronouns. Vamos observar a frase, John likes soccer, tá? John likes soccer. O que é que eu tenho de destaque aqui nessa frase? John, ocupando a posição de sujeito, aí com destaque na cor azul, likes, o verbo principal da oração. Então, o que eu quero que a gente preste atenção quando eu coloco aqui a frase é o seguinte: quando eu estou me referindo a subject pronouns, a pronomes que assumem a função de sujeito, ele normalmente vai aparecer antes do verbo principal. Então, nesse caso aqui, o que é que eu tenho antes do verbo principal? John. Se eu quiser substituir John por um pronome, qual será esse pronome? He. O pronome que assume a função de sujeito e ele vem antes do verbo principal da frase. Então, a minha frase vai ficar agora, he likes soccer, ok? Conseguimos compreender? Vamos em frente. No próximo exemplo, Mary likes soccer. Deixei a mesma frase para a gente manter o foco somente na substituição do nome Mary e pelo pronome correspondente. Então, mais uma vez, a observação, o pronome ele aparece antes do verbo. Então, eu preciso identificar qual é o verbo na oração. Nesse caso, likes. E o pronome vai aparecer antes do verbo. Qual pronome? She. She likes soccer. Então, na frase inicial, eu tinha Mary. Se eu quiser substituir Mary por um pronome, o pronome será she. She likes soccer. Ok? Próximo exemplo, eu tenho os dois. John and Mary.
study English. John and Mary study English. John and Mary, aqui ocupando a função de sujeito. Study, verbo principal da oração. English, o complemento do verbo. Então, eu tenho aqui, mais uma vez, para a gente lembrar sempre, o pronome aparece antes do verbo principal. They study English. Se eu tenho Joe and Mary e quero substituir por um pronome, esse pronome será they, tá? Nesse caso em que eles são o sujeito da oração. Vamos rever mais uma vez a tabela com os object pronouns, os pronomes que assumem a função de objeto. Me, you, him, her, it, us, them, ok? Eu tenho aqui um exemplo. My mother likes me. Então, my mother, sujeito da frase, likes, o verbo, e agora no final eu tenho o pronome me. Se eu for traduzir essa frase para o português, como ela ficaria? Minha mãe gosta de mim. My mother likes me, tá? Então, o que é que a gente precisa observar? Quando o pronome ao qual eu estou me referindo é um pronome do tipo object pronouns, ou seja, um pronome que assume a posição de objeto, ele vai aparecer depois do verbo da frase. Como nós vimos agora há pouco nos exemplos, qual é o verbo principal dessa oração? Então, eu tenho o verbo like, né? Nessa forma aqui, no caso, na oração likes. Então, o pronome, o object pronouns, o pronome que assume a função de objeto, ele aparece após o verbo. Então, eu tenho aqui, ó, she likes me. Destacando ali que she é um subject pronouns. Ele substituiu ali o my mother e o me ocupa a função de objeto na oração, é um object pronouns, ok? Mais um exemplo. I saw her. Eu a vi. Então, eu tenho o pronome que aparece depois do verbo principal da oração, aqui o saw, que é o verbo ver, né? No passado, eu a vi. I, que ocupa a função de sujeito, ok? Time to reflect, um momento para a gente refletir o que nós estudamos hoje, o que nós aprendemos hoje. Utilizar os pronomes de forma contextual, com vistas à compreensão entre a distinção entre sujeito e objeto. Então, time to reflect, ele vai trazer o que foi o objetivo da nossa aula hoje, né? Entender essa diferença, essa distinção entre o pronome que ocupa a função de sujeito e o pronome que ocupa a função de objeto. Aqui uma proposta de atividade, eu também vou deixar um modelo como esse na plataforma, que eu sempre falo, são os flashcards ou fichas de estudo. É uma forma de você organizar o seu processo de ensino, o seu processo de aprendizagem, você organizar o seu caderno, organizar o seu conteúdo de língua inglesa. Nesse caso aqui, eu trouxe uma tabela que a gente já viu durante a aula, que vai fazer a equiparação entre os pronomes que assumem a função de sujeito e os pronomes que assumem a função de objeto. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção. Até mais!